O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Queridos amigos, hoje é uma data muito especial. Nós estamos aqui renovando a oportunidade por mais um ano de estarmos juntos. Assim como a primavera, a estação na qual nos encontramos, renova esperanças, a natureza se renova, está aqui renovada a nossa presença por mais um ano. O programa Transição, levando até vocês a visão desses novos tempos à luz do Espiritismo, traz neste dia de hoje, que é tão especial, inicia um novo ciclo, a presença de uma pessoa muito querida de todos nós. Já esteve aqui no programa no ano anterior e hoje que contamos com a presença do nosso querido Raul Teixeira. Obrigada pela sua presença, Raul. Um prazer muito grande estar com vocês de novo. Independente da religião que você professe, como é que você pode se observar cada dia melhor, já que é uma das propostas dentro da doutrina espírita? Como é que eu posso, então, observar os meus comportamentos de mudança? É muito importante essa proposta de melhoria da criatura, porque muitas vezes nós participamos de um contexto religioso. Nós no mundo inteiro, de qualquer que seja a crença, mas a nossa vida está sempre infernizada, sempre atormentada. Verdade. Estamos sempre sem saber para onde ir, o que fazer. As criaturas todos os dias têm uma lamentação diferente, tem uma lamúria diferente, tem uma queixa diferente. Então Santo Agostinho, espírito, nos ensina a pensar num velho sábio da antiguidade, quando nos trouxe o conhecimento da importância de conhecermos a nós próprios. Conhece-te a ti mesmo. Ora, é preciso que nós nos vamos observando a cada momento, em cada atitude, nos nossos relacionamentos. Como é que eu reajo quando alguém me contraria? Como é que eu reajo quando alguém me paparica, me trata bem? Eu gosto sempre de dar a última palavra, eu gosto de ser o dono da verdade. Eu sou uma pessoa assim, temperamental, ora eu estou bem, ora eu não estou. Como é que eu deveria ser para viver bem com o mundo, com as pessoas, com as minhas atividades? Gradativamente, Delmar, nós vamos nos dando conta de quem somos para nos tratar melhor. Porque existe algo muito grave neste momento da humanidade, que é o autodesamor. Sim. Nós, em geral, nos desamamos muito. E quando me surge uma dificuldade, eu vou para o tabaco, eu vou para as drogas, eu vou para o álcool, eu vou para a prostituição, ou eu vou para o crime. Mas e para Deus? Nós falamos tanto em Deus, nós falamos tanto em Cristo, nos bons espíritos, e quando me surge uma dificuldade, eu vou para o lado pior da vida. Aliás, para o lado da morte. Quando Freud nos assevera que o ser humano carrega em si essa dupla pulsão, Sim. É a pulsão de Thanatos, pulsão de morte, tudo que é negativo pertence ao hemisfério da morte, segundo Freud. E a pulsão de Eros, o amor, o Deus do amor, que representa a vida. Tudo que nós fazemos para cima, para o alto, para o bem, para o amor, para a felicidade, pertence, segundo Freud, a Eros. Então essas duas pulsões estão dentro de nós. É questão de darmos vazão mais a uma do que a outra. Quando qualquer situação difícil nos acometa, será melhor buscar a Eros, buscar Deus, buscar a nossa fé. Quantas vezes na nossa realidade do Espiritismo, as pessoas desaparecem da instituição porque estavam com problemas. Eu digo, mas era nessa hora que você deveria estar buscando a oração, o convívio com os amigos, a fraternidade. E isso não acontece só no meio do Espiritismo, acontece em todas as áreas, porque nós ainda temos uma força muito forte, muito intensa, melhor dizendo, de Thanatos em nós. A nossa tendência quando sofremos é o isolamento para sofrermos mais. É o isolacionismo para lamentarmos mais.
quando seria importante que nesta hora buscássemos os amigos, o nosso grupo de fé, o nosso grupo de teatro, de lazer, aqueles que possam nos trazer alguma contribuição para que superemos a dificuldade que estejamos vivendo de qualquer ordem. Você me fez refletir em 2 pontos. Primeiro, já que você falou de Santo Agostinho Espírito, se as pessoas em casa quiserem aprofundar um pouco esse tema, temos aí o Livro dos Espíritos, pergunta 919A, que você vai ter um aprofundamento do que o Raul, aqueles estudiosos que querem prosseguir um pouco mais. Sim. E o segundo ponto é, em que livro seu, psicografado por você, as pessoas também podem encontrar essa questão de transformar esse desamor que você falou que vige tanto hoje em dia e buscar novos pontos de apoio, de alavancagem para se autoamar, Raul? Os bons espíritos escrevem sempre em todas as mensagens alguma coisa que nos endereça para esse autoamor, esse autorrespeito. Particularmente poderíamos indicar uma obra que nós psicografamos, que é a Educação e Vivências, onde os temas são variados, nos trazendo para essa proposta. Desde a questão do ecossistema, da ecologia, como é que a gente lida com a ecologia? Qual é o melhor comportamento para a gente tratar bem da nossa casa planetária? Até a questão da sexualidade, da homossexualidade, o que isso representa na criatura humana? Sem nenhum espírito de condenação, mas de explicação, para que o indivíduo se assuma como uma criatura de Deus, como um espírito eterno, com suas limitações, com suas lutas e com suas buscas. Então, dentre os 30 livros da nossa Lavra Mediúnica, a Educação e Vivências me fala muito a alma, exatamente porque traz-me essas possibilidades de pegar vários temas do cotidiano e analisar à luz do Espiritismo. Uma curiosidade, Raul, você é convidado para fazer as suas palestras, workshops, somente em casas espíritas? Absolutamente. Nós temos recebido convites, isso há muitos anos, de variadas instituições. Temos tido enseios de pregar em escolas, em universidades, em lojas maçônicas, em centros de umbanda, em clubes de serviço, Lions, Rotaries. Nós temos tido enseios de pregar em várias instituições. Eu já te assisti numa universidade no Nordeste. Exatamente, porque o Espiritismo vem merecendo esse respeito das autoridades, dos religiosos. Recentemente estivemos na cidade de Caruaru, em Pernambuco, e o nosso trabalho todo foi desenvolvido numa faculdade católica. E o reitor, o dirigente, um sacerdote católico, um coração abertíssimo, uma mente abertíssima. E fiquei sabendo lá que a cada período do ano, não sei se 3 em 3 meses ou 6 em 6 meses, ele faz questão de reunir ali, numa instituição católica, todas as representações religiosas de sua cidade, para debater os temas da sociedade, os temas da cidade, as lutas pelas quais a sociedade vai passando. Então a gente vê que há religiosos de mente mais aberta. Eles sabem que nós não somos inimigos, nós somos irmãos, membros de uma mesma família, porque filhos de Deus, que moramos em casas diferentes e temos costumes próprios, mas não somos inimigos. E ainda que o fôssemos, Cristo propõe que nós oremos pelos nossos perseguidores e amemos os nossos inimigos. E se nem inimigos nós somos, temos mais é que nos abraçar, que compreender as nossas diferenças interpretativas e nunca nos afastarmos uns dos outros. Daí então, eu me recordo sempre de que meu pai era evangélico, saiu da última existência evangélico, né? Minha madrasta evangélica, e nós tínhamos uma relação muito boa. Meu pai adorava que eu lesse para ele o Evangelho segundo o Espiritismo e os livros de Irmão X da psicografia de Chico Xavier. Então, eu lia para ele, interpretava com ele, discutia com ele, e ele continuava indo à sua igreja e lendo a sua Bíblia, e nós discutíamos a Bíblia com essa liberdade de quem ama a vida e de quem tem a cabeça aberta. Então, essa irmandade entre todas as religiões só tem a contribuir para a sociedade. Nessa parcela, o Espiritismo, como é que ele pode contribuir para a sociedade, Raul?
Excelente. A partir do momento que o Espiritismo nos leva a admitir que nós não morremos, não vamos morrer, somos seres perenes, sairemos dos corpos múltiplas vezes, mas nunca sairemos da vida. Então, isso nos dá uma responsabilidade. Porque se, por exemplo, analisando ao nível da ecologia, se eu destruo a minha casa planetária, se eu assoreio os rios, se eu destruo as florestas, destruo os animais, corrompo o ar que eu respiro, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu retorno para este mundo. Porque Jesus Cristo ensinou que a cada um é dado conforme suas obras. E vou viver numa região onde essa ausência da floresta, essa corrupção aérea vão me produzir patologias, enfermidades. Então hoje nós vivemos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, que uma chuva promove enchentes tenebrosas, em que morrem pessoas, outras ficam desabrigadas. Sim. E há muita tragédia. A partir do princípio que o Espiritismo recorda para nós, porque já é ensinamento de Cristo, a partir do princípio de que Deus é justo, alguma coisa essas pessoas devem ter feito para que estejam sofrendo essas dificuldades. Se não no passado, no presente, ao elegerem mal seus representantes. Então, de qualquer modo, nós somos responsáveis pelas coisas que fazemos. Ninguém sairá da terra pela desencarnação, pela morte, e ficará santo no além. Cada qual responderá por si aquilo que nós tenhamos feito de bom na terra. Então o Espiritismo nos ensina isso. A relação fraterna uns com os outros, tratar bem o marido a sua esposa, a esposa a seu marido, os pais saberem educar a seus filhos, porque como disse o poeta Gibran, Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos pertences, não são nossos filhos. Não teremos que trabalhar com eles como se os criássemos para nós. Temos que educá-los para a vida. Eles precisam ser livres, eles precisam aprender a ser livres com responsabilidade. Então o Espiritismo vai nos levando a compreender tudo isso. O papel da família como esse cadinho, esse laboratório no qual aprendemos a lidar com a macrofamília do mundo. É nessa pequena família que nós aprendemos a lidar com 6 bilhões de almas do mundo, compreendendo as desigualdades regionais, nacionais e, por tudo isso, nós aprendemos a viver de maneira mais leve aqui no mundo. O Espiritismo tem uma contribuição vastíssima. Quando as pessoas são levadas a tratar porque estão esquizofrênicas e, de repente, elas têm percepções mediúnicas. E se não tiverem o conhecimento do Espiritismo, vão passar o resto da vida tomando remédios tarja preta. Muita gente precisa do remédio. O médico vai indicar, mas muito mais pessoas precisariam de educação da própria mediunidade, de reorientação da própria vida para usar bem aquilo que Cristo disse um dia, repetindo o Velho Testamento. Um dia o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos filhos e filhas, vossos velhos terão sonhos. Então nós estamos vivendo esse momento em que cada lar eclodem mediunidades e os pais tomam isso por rebeldia, por agressividade, por depressões ou por esquizofrenias. O Espiritismo tem uma contribuição notável, mas as pessoas precisam aprender a ler para entender quanto estão perdendo ao deixar de lado o Espiritismo. E hoje, lembrando também Teilhard de Chardin, né, que diz que nós somos seres espirituais tendo uma vida material ou corporal e não o contrário, não somos seres materiais que temos uma vida espiritual. Então, eu vou pedir agora, infelizmente, para você fazer as suas considerações finais. Eu gostaria de dizer aos nossos irmãos telespectadores, a esses companheiros que ao longo desse último ano prestigiou o programa Transição com sua assistência, para que aproveite bem esses dias que estamos vivendo na Terra. Por mais que haja escândalos daqui, escândalos dali, problema dessa ou daquela ordem, nós nunca fomos tão felizes, porque estamos tendo a oportunidade de optar, de escolher.
Estamos tendo liberdade de dizer as coisas que gostamos e que não gostamos. Temos liberdade de ir e de vir. E tudo mais que esteja acontecendo ao nosso redor, de certa forma, parte de nossa omissão. Quando vemos os canais de televisão, por exemplo, fazendo um concurso para ganhar uma lata de talco e recebem milhões de cartas, nunca recebem milhões de cartas quando há uma má programação, uma programação deseducativa, violenta. Então, de certo modo, nós nos estamos acomodando. Seria muito bom se nós pudéssemos usar essa liberdade que temos para construir uma vida melhor, para um tempo maior aqui na Terra. Por isto, a minha saudação a todos esses que honraram com a sua confiança o programa Transição ao longo desse ano e que certamente com mais um ano estarão aqui presentes, assistindo, participando, escrevendo, mandando suas ideias, suas notícias, prestando suas informações e dando suas opiniões. Por isto, meu abraço muito fraterno a todos e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigada pela tua participação e pela tua presença, Raul. É sempre uma honra você aqui no programa Transição. Meus amigos, até o próximo programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!